que vai hoje apresentar-nos uma conferência titulada Os Santuários Marianos em Portugal, proposta de levantamento e classificação. Esta conferência resulta de 3 meses de investigação no âmbito desta bolsa que se enquadra, como já foi referido pelo professor José Eduardo, num programa intitulado Verão Consciência, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O mestre Francisco Pardal é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é mestre em História com especialização em História Moderna e Contemporânea pela mesma instituição, onde desenvolveu uma dissertação intitulada Uma Devoção de Grandes e Pequenos, Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, nos séculos XVII e XVIII. Atualmente é doutorando em História, especialização em História Moderna, na mesma faculdade. É investigador colaborador do Centro de História da Universidade de Lisboa e membro do Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos da Mariologia. Publica em revistas e participa em encontros científicos com alguma regularidade. A apresentação terá a duração de meia hora e depois seguir-se-á um idêntico período para questões. Ora, muito boa tarde a todos. Uma saudação especial a todos os presentes, à doutora Joana Balsardinho, ao professor Dr. José Eduardo Franco e também a quem assiste virtualmente. Muito obrigado pela vossa presença. Como já foi aqui dito, esta conferência vai servir para apresentar os resultados da minha investigação do projeto Verão Consciência, este trabalho foi desenvolvido junto do Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos da Mariologia. O Instituto da Padroeira de Portugal, o IPEM, tem um projeto designado Peregrinar a Sul, cujo objetivo é identificar, estudar e divulgar os santuários marianos do sul de Portugal, e com vista a uma valorização do património e também à promoção do turismo cultural qualificado. Esta investigação é um ponto de partida do referido projeto. Vou apresentar os resultados desta investigação feita nestes 3 meses, em que basicamente foi feito um levantamento documental e bibliográfico referente aos santuários marianos do Sul, um primeiro levantamento. Esta informação foi inserida em fichas de identificação e numa base de dados interna do Instituto. Em primeiro lugar, um ponto de partida, penso ser importante verificar o que é um santuário. Indo à gênese da questão, ao Dom Rafael Boutot, o primeiro lexicógrafo da língua portuguesa, que viveu nos séculos XVII e XVIII, o que é que ele nos diz sobre o que é um santuário? Uma definição muito simples. Qualquer lugar em que há memórias de coisas divinas ou de santos. Claro que isto hoje para nós é um pouco vago, precisa de ser mais aprofundado. Pegando numa definição mais atual de Pedro Penteado, no Dicionário de História Religiosa de Portugal, o autor define assim santuário. Designa-se por santuário, templo ou lugar sagrado, ponto de confluência de peregrinações, no qual se veneram com particular devoção relíquias ou imagens de santos ou de Cristo. São estas que, na maior parte dos casos, permitem atribuir o caráter de sacralidade ao local. Esta entrada no dicionário é muito mais extensa, aborda outras questões. Eu trouxe só um excerto inicial, mas que me parece correto. Tendo em conta que os santuários marcaram as manifestações religiosas de uma ou mais comunidades paroquiais, e para um grande contributo para isso foi a abrangência geográfica dos mesmos santuários. Diga-se que os santuários têm tido uma grande importância para o cristianismo, nomeadamente para o catolicismo, por destacarem a vida sacramental dos crentes através de demonstrações de fé e, nomeadamente, a salvação do fiel num momento particularmente
difícil. Em relação aos tipos de santuários, estes estão diretamente relacionados com a sua abrangência geográfica. Temos santuários de âmbito local, em que os devotos são provenientes da própria localidade ou paróquias vizinhas, de âmbito regional, quando o trajeto desses peregrinos é de cerca de 25 km ou menos, de âmbito interregional, quando os devotos percorrem mais do que um dia a pé para se deslocarem ao santuário, e de âmbito nacional e internacional, quando há devotos de todo o país ou também de países estrangeiros. Eu trouxe alguns tópicos sobre a importância do culto mariano, de uma forma muito geral, só para fazer um enquadramento do culto mariano. A figura, se formos à gênese da questão, às referências bíblicas, a figura de Maria tem um papel que não seja importante, mas as referências bíblicas não são abundantes. E a Virgem Maria, ao ser considerada Theotokos, Mãe de Deus, em 431, acabou por ser uma forma de afirmação do culto mariano que já existia, mas que ainda não estava muito, digamos assim, reforçado. Ao longo das épocas medieval e moderna, houve uma expansão do culto mariano. A própria Igreja foi apologista do culto mariano, protegeu através das muitas reformas que têm sido feitas ao longo da história da Igreja. Eu trouxe dois exemplos: a reforma gregoriana no século VII e o Concílio de Trento no século XVI, através do qual a devoção à Virgem Maria saiu reforçada. Em relação a Portugal, desde muito cedo conhecido como as Terras de Santa Maria, muita coisa haveria por dizer. Eu deixo também apenas alguns exemplos, como a edificação de igrejas, capelas e conventos por todo o país dedicados à Virgem Maria, e a associação da figura de Maria em momentos importantes da nossa história, que foi considerada advogada dos portugueses. Trouxe os exemplos de Aljubarrota, em 1385, a vitória de Portugal perante Castela, e Dom João I dedicando o Mosteiro da Batalha a Santa Maria da Vitória. Depois a restauração da independência, quando Dom João IV jurou e proclamou a Imaculada Conceição como padroeira de Portugal, neste caso advogada da causa da restauração da legitimidade de Portugal perante o domínio filipino. Em relação aos santuários marianos do sul de Portugal, o ponto de partida para o seu levantamento, para o seu conhecimento, fez-se através de várias obras, nomeadamente o Santuário Mariano de Frei Agostinho de Santa Maria, uma obra de inícios do século XVIII, publicada entre 1707 e 1723 em 10 tomos. Também o Inventário Artístico de Portugal, que foi publicado ao longo de várias décadas do século XX, que a sua edição acabou por não ficar completa. Foram editados volumes, para o caso aqui deste estudo, nós conhecemos os inventários de Porto Alegre, de Évora e de parte do distrito de Beja. Eu chamo a atenção para o facto dos volumes dos inventários do distrito de Évora ter sido um trabalho de Túlio Espanca, que é muito descritivo e que nos permite, a partir daí, obter diversas informações preciosas. Também através de recursos online, como os sites da Direção-Geral do Património Cultural e o Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, permitiram-nos fazer este primeiro levantamento. Se observarmos o mapa dos santuários marianos do Sul, este ponto de partida, contamos com 30 santuários a sul do Rio Tejo, nas dioceses de Porto Alegre e Castelo Branco, Évora, Beja, Setúbal e Algarve. Os distritos
que não correspondem exatamente, como sabemos, às dioceses, são os de Porto Alegre, Évora, Santarém, Beja, Setúbal e Faro. Observando o mapa, podemos constatar que há um predomínio de santuários fundados na Idade Média, e que essa devoção se vai estender a épocas posteriores, nomeadamente à moderna. Seguem-se em menor número alguns santuários fundados no século XVI, depois também em menor número no século XVII, século XVIII, e há dois santuários que eu desconheço quando é que foram fundados, que são a Capela de Nossa Senhora da Lapa, no concelho de Porto Alegre, e a de Nossa Senhora da Enxara, no de Campo Maior. Não encontrei referências, porque há escassez bibliográfica referente a estas devoções. Seria necessário um maior aprofundamento para conhecer a data da sua fundação. Eu vou passar então a apresentar as igrejas e capelas que constam neste levantamento de santuários marianos do Sul. Temos em primeiro lugar a Capela de Nossa Senhora da Penha de França, fica nos arredores da cidade de Porto Alegre. Pertenceu à Ordem dos Agostins Descalços, foi fundada no século XVII. Em relação a ex-votos, eu não expliquei aqui ainda o que é um ex-voto. São provas materiais de gesto de gratidão ao Divino, nomeadamente associado a um milagre ocorrido por alguma aflição que o crente sentiu em determinado momento. O crente deslocava-se normalmente ao santuário, acompanhado pelo ex-voto, pagava a promessa, ouvia a missa, confessava-se e relatava o motivo da sua visita ao santuário, isto de forma geral. Depois existem vários tipos de ex-votos, os que estão diretamente associados ao problema sentido pelo crente. Eu chamo a atenção para os feros do cativeiro, nomeadamente para quem esteve cativo. Objetos que representam o drama vivido pelo crente, nomeadamente as pinturas, partes do corpo humano em cera, quando se tratava de alguma doença, panos de mortalhas, etc. E outros objetos não relacionados, nomeadamente joias, vestidos, roupa, cereais ou dinheiro. Voltando à Nossa Senhora da Penha, é um santuário que não está em atividade e é de âmbito local. Em relação à Nossa Senhora da Lapa, situa-se na freguesia de Alegrete, concelho de Porto Alegre. Como já referi, não consegui apurar em que altura é que foi fundada. Está em atividade, ainda possui uma romaria e é de âmbito local. Nossa Senhora da Enxara fica em Campo Maior, também não apurei a sua fundação. Está em atividade com uma grande romaria muito importante para agentes de Campo Maior por altura da Páscoa e é de âmbito local. Nossa Senhora da Vila Velha é uma igreja que se situa nos arredores da Vila de Fronteira, foi fundada no século XIII, possui uma coleção de ex-votos, nomeadamente pinturas, está em atividade também com uma festa e é de âmbito regional, pois peregrinavam agentes das localidades limítrofes de Fronteira. Em relação à Nossa Senhora Mãe dos Homens, fica no concelho de Avis. Esta capela foi fundada na época medieval como a Ermita de São Miguel e a mudança de oráculo aconteceu por volta de 1750. Possui uma coleção de ex-votos, nomeadamente pinturas, fitas sacramentais e partes do corpo humano em cera. Muitos destes ex-votos, há referências numa tese de mestrado que estão em muito menor número agora do que há cerca de 100 anos atrás, mas eu achei importante fazer esta referência. E é de âmbito local, sendo a maior festa mariana do concelho de Avis. Temos também a Igreja de Nossa Senhora das Brotas, situada na freguesia de Brotas, concelho de Mora. Foi fundada no século XV, possui também uma coleção de ex-votos, nomeadamente pinturas, partes do corpo humano em cera. É um santuário que está em atividade,
é de âmbito interregional, foi um santuário mariano muito importante, especialmente na época moderna. Existiam noutras localidades várias confrarias de Nossa Senhora das Brotas que possuíam edifícios junto ao santuário para albergar os peregrinos quando estes se deslocavam até Brotas. Segue-se Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, como sabemos, tem uma importância histórica muito elevada, situa-se em Vila Viçosa, é também a igreja matriz de Vila Viçosa, não esqueçamos. A sua fundação ocorreu no início do século XV, é atribuída a Dona Nuno Alves Pereira, embora já existisse uma igreja anterior dedicada a Santa Maria do Castelo. Possui uma coleção de ex-votos, nomeadamente mortalhas, muletas, pinturas, cera, azeite, cereais, vestidos, joias e quantias monetárias. Isto eram os ex-votos oferecidos. Muitos deles hoje em dia já não existem, mas existe a referência documental aos mesmos. Como eu tive a felicidade de estudar a Nossa Senhora da Conceição, nesta questão estou um pouco mais seguro sobre o que existe ou não de ex-votos atualmente. Durante muito tempo foi um santuário interregional com devotos da região. A partir do século XX tornou-se mais um santuário de âmbito nacional, quando foram fomentadas as peregrinações a Vila Viçosa. Em Vila Viçosa temos também um santuário menos conhecido, que é a Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Milagres, fundada em 1756, que neste momento não está em atividade, e é um santuário de âmbito regional, com uma hospedaria para peregrinos, e os peregrinos eram essencialmente oriundos de localidades próximas como Borba, Estremoso ou Évora Norte. Segue-se a igreja do Convento de Montes Claros, situada na freguesia de Santiago de Domingos, concelho de Borba. Foi fundada no início do século XV, pertencia aos frates paulistas. Possui também uma coleção de ex-votos, a maior parte são partes do corpo humano em cera, mas também, embora por lápis não tenha colocado no PowerPoint, mas também possui pinturas. Neste momento não está em atividade e é um santuário de âmbito local. Em relação à Nossa Senhora da Boa Nova, situa-se na freguesia de Trena, concelho de Alandual. Foi fundada muito provavelmente na segunda metade do século XIII, pois já existia a devoção na altura a Santa Maria de Trena. A mudança de nome ocorreu em período posterior. Essa devoção são referidos vários milagres da Santa Maria de Trena nas cantigas de Santa Maria de Afonso X, uma obra de poesia do século XIII. Também estão associados a esta devoção muitos ex-votos, nomeadamente algemas, muletas, novelos, partes do corpo humano em cera, cereais, roupas, joias, e também o ex-voto fotográfico, que é uma realidade já do século XX. O santuário é de âmbito interregional, especialmente pelas referências que temos para a época medieval. Segue-se a ermida de Nossa Senhora da Visitação, situada nos arredores de Monte Moro Novo. Foi fundada no início do século XVI. Possui também uma grande coleção de ex-votos pintados, várias centenas, que já foram estudados, muitas fotografias, e possui até animais embalsamados, porque algum crente sofreu algum problema com o ataque de algum animal e ao matar o animal acabou por oferecer como um ex-voto. O mais antigo é de 1799. O santuário ainda está em atividade e é de âmbito regional. Em relação à ermida de Nossa Senhora do Carmo, situa-se perto da freguesia de São Bento do Mato, mais propriamente da localidade da Azaruja. Foi fundada no século XVIII, possui também uma grande coleção de cerca de 1500 ex-votos pintados. Neste momento não está em atividade, mas era de âmbito interregional e chegou a ter devotos da região das Beiras. Penso da Beira Baixa. Também já foi estudado este santuário.
Em relação a Nossa Senhora de Aires, situa-se no concelho de Viana do Alentejo, foi fundada no século XVI e com grandes obras de ampliação já no século XVIII. Possui também uma grande coleção de ex-votos, está em atividade e é um santuário de âmbito interregional, um santuário muito importante, especialmente para a região sul do distrito de Évora e para algumas localidades no distrito de Beja, que peregrinavam ao longo do verão. Em determinada data seguia um grupo de paroquianos ou de Cuba, ou de Vidigueira, de outras localidades do Baixo Alentejo, e era um santuário muito, digamos assim, muito dinâmico. Enquanto alguns possuíam uma única festa, neste caso a Senhora estava constantemente a ser visitada por grupos de outras paróquias. Em relação à Nossa Senhora do Castelo, situado este santuário em Cruz, que já é a região do Ribatejo, mas pertence à Arquidiocese de Évora e geograficamente está situado no sul do Tejo, eu achei por bem incluí-lo. Foi fundado no século XV. Há referências que a fundação é atribuída a Dom Afonso Henriques, mas não há grandes certezas disso, há mais dúvidas do que certezas, digamos assim. Também possui uma coleção de ex-votos importante. A sua festa, em 15 de agosto, também era muito importante e este santuário era muito visitado por devotos de Cruz, do concelho de Cruz e de outras localidades próximas, e por isso é de âmbito regional. Em relação à Nossa Senhora do Bom Sucesso, situa-se na freguesia do Torrão, concelho de Alcácer do Sal. Este santuário foi fundado no século XVIII. Sobre os ex-votos, eu apurei que existem ex-votos fotográficos, provavelmente existiam-nos de outra forma, mas não encontrei referência a isso, à escassez bibliográfica sobre o assunto. Não nos permite conhecer para já melhor este santuário, não está em atividade, o interior está um pouco danificado e maltratado, merecia outra apreciação em relação a esta questão. O santuário merecia estar em condições melhores e era de âmbito local. Em relação a Nossa Senhora da Atalaia, no concelho de Montijo, um santuário bastante importante, fundado ainda na época medieval, que possui também ex-votos pintados, partes do corpo amanhecer e também fotografias. Está em atividade, é de âmbito interregional. A este santuário estão associados os círios, que era uma procissão, a festa de romagem coletiva, em que os devotos de várias localidades se deslocavam ao santuário em determinada data. Um círio, eu penso que se trata de uma designação própria da Extremadura, pois também existem os círios à Senhora da Nazaré e, como vamos ver em seguida, à Senhora do Cabo, e outros santuários na região extremenha, a norte do Tejo, e não encontramos essa designação para outros santuários do sul que não os da Extremadura. Em relação à Nossa Senhora do Cabo Espichel, também um importante santuário, no concelho de Zimbra, fundado no século XV, depois sofreu, na época moderna, outras obras de ampliação e de construção. Possui também ex-votos pintados, está em atividade e, à semelhança da Senhora da Atalaia, também estava muito presente a questão dos círios, nomeadamente o círio saloio, composto por várias localidades do atual distrito de Lisboa, que peregrinavam em cada ano. Essa comunidade paroquial é que visitava a Senhora do Cabo e iam fazendo de forma alternada essa visita ao santuário, e é de âmbito interregional. Em relação à Nossa Senhora da Penha de França, situada no concelho de Grândola, foi fundada no século XVII, possui alguns ex-votos pintados, infelizmente não sobreviveram muitos, está ainda em atividade,
É talvez a mais importante festa mariana do concelho de Grândola e é de âmbito local. Nossa Senhora das Salas fica no concelho de Sines, foi fundado nos séculos XIII e XIV e mais tarde, no século XVI, houve uma reedificação patrocinada por Vasco da Gama. Possui também muitos ex-votos, nomeadamente pinturas, joias, vestidos, cereais e quantias monetárias. Muitos deles estão musealizados em Sines. O Tesouro de Nossa Senhora das Salas, neste momento, é visitável. O santuário está em atividade e é de âmbito regional. Nossa Senhora do Castelo, em Aljustrel, fundado no século XV, também possui alguns ex-votos, nomeadamente ex-votos fotográficos. Uma realidade já mais recente, foram ex-votos da época da Guerra Colonial. Os outros, a maior parte deles, perdeu-se, nomeadamente as pinturas. Está ainda em atividade, esteve durante algum tempo, esta devoção decaiu um pouco, digamos, mas no início do século XXI foi retomada e é de âmbito local. A Igreja do Convento do Carmo, em Moura, uma devoção muito importante na referida localidade. A fundação é de 1251. Este convento pertenceu como o próprio nome sugere, à Ordem do Carmo. O santuário está em atividade e é de âmbito local. Também a ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, em Serpa, consta neste levantamento. Foi fundada no século XVI, possui também algumas pinturas entre a sua coleção de ex-votos, está em atividade, a mais importante, a Romaria de Serpa, e de âmbito local. Nossa Senhora da Conceição, em Ferreira do Alentejo, fundado no século XVII. Em relação a ex-votos não encontrei muita informação. O Túlio Espanca, no inventário artístico do distrito de Beja, diz-nos que existiam duas grandes arcas para armazenar os cereais, o que leva a crer que, como havia também o hábito de alguns ex-votos serem entregues a determinado santuário, o peso da pessoa em trigo, presumo que muitos ex-votos também fossem feitos desta forma. Não está em atividade e era de âmbito local. Nossa Senhora da Cola, ainda no Baixo Alentejo, no concelho de Ourique, fundado no século XVII, está em atividade, é de âmbito local e diga-se que é a maior romaria de Ourique, em que é muito participada pela gente da localidade. Entrando agora na Diocese do Algarve, temos a ermida de Nossa Senhora da Piedade, conhecida como a Mãe Soberana, no concelho de Lolé, este santuário foi fundado em 1553, possui alguns ex-votos pintados, está em atividade e é de âmbito regional. Nossa Senhora da Rocha, freguesia de Portos, concelho de Lagoa, possui alguns ex-votos pintados, nomeadamente votos de pescadores e de comunidades marítimas. Está em atividade, ainda é realizada a festa em honra de Nossa Senhora da Rocha e é de âmbito local. Em Albufeira temos a Capela de Nossa Senhora Dourada, também com muitos ex-votos pintados ligados a agentes do mar, com fundação no século XVI, está em atividade e é de âmbito regional. Temos agora um santuário que já não se encontra em atividade, é a ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz, na cidade de Faro, fundada no século XVII, possuiu muitos ex-votos pintados segundo Frei Agostinho de Santa Maria e neste momento não está em atividade. Temos Nossa Senhora do Livramento, em Tavira, uma ermida que anteriormente foi dedicada só a São Lázaro. Hoje em dia há as duas designações, São Lázaro e Senhora do Livramento. Em 1698 começou-se a festejar a Senhora do Livramento, possui muitos ex-votos pintados deste santuário, que é de âmbito local. Por último, a Igreja Matriz da Luz de Tavira, no concelho de Tavira,
fundada no século XVI, não está em atividade, e a referência que eu encontrei a uma grande romaria, a Senhora da Luz, está no Santuário Mariano do Frei Agostinho de Santa Maria, que nos diz que era uma imagem que fazia muitos milagres e era muito visitada pelos seus devotos, que lhe entregavam vários ex-votos referentes aos milagres que fazia, nomeadamente cera, cereais e quantias monetárias. Fatores a ter em conta para se considerar determinada igreja ou capela um santuário. Esta questão pode não ser consensual, mas eu vou expor aqui a minha interpretação. Um dos fatores, na minha opinião, a ter em conta são as questões arquitetónicas, nomeadamente as hospedarias para os peregrinos. Se existiam hospedarias para os peregrinos é porque havia comunidades de fiéis a visitar aquele local. Posso dar alguns exemplos dos que já foram referidos: a Senhora da Lapa em Vila Viçosa, a Nossa Senhora do Cabo Espichelo, a Nossa Senhora das Salas em Sines, ou também conhecida por Nossa Senhora das Salvas, que eu há pouco esqueci-me de referir, sendo que estas casas de peregrinos de Sines foram demolidas nos anos 60, mas sabe-se que existiam. Os ex-votos também são um fator determinante para se considerar determinada igreja um santuário, porque eles testemunham o caráter milagroso da imagem. Tenha-se em conta, por exemplo, as pinturas, que muitas delas têm uma descrição do milagre, nomeadamente doenças, ou naufrágios, ou problemas de quem estava a trabalhar na lavoura, que são alguns dos exemplos mais significativos. Tudo isto reflete-se numa realidade muito diversificada de santuários de maior e menor dimensão, templos que ficam no campo, nos arredores das localidades ou no interior das mesmas. Temos santuários que são igrejas matrizes, outros são pequenas ermitas e outros são igrejas de conventos. Há santuários que possuem várias romarias ao longo do ano, outros possuem uma única festa e muito menos expressiva que as anteriores. Há maiores ou menores coleções de ex-votos, mas isso também depende muito do que é que sobreviveu até à atualidade. Por último, o âmbito geográfico e a origem dos devotos também é muito diversificado. Por último, referir que esta proposta de levantamento está sempre condicionada pela informação disponível, nomeadamente as fontes manuscritas, impressas, ou se já existem estudos sobre esses mesmos santuários. Uma documentação importante, fonte importante, são as memórias paroquiais de 1758, que fazem referência às romarias e às devoções existentes nas localidades. Outra documentação importante são os espólios das confrarias, caso elas existissem, para tutelar esse culto mariano. Posso deixar o exemplo das duas confrarias que existiram em Vila Viçosa, no caso da Nossa Senhora da Conceição, é evidente, o caso da Real Confraria de Nossa Senhora da Conceição e da Real Confraria dos Cravos. O espólio está bastante bem, sobreviveu muita coisa, está bastante bem preservado no arquivo paroquial. Em relação à Nossa Senhora da Piedade de Lolé, o espólio da confraria está no arquivo municipal. Isto é outro exemplo, no fundo, onde podemos encontrar essa documentação. E depois há muitos casos, infelizmente, para mal do historiador, a documentação perdeu-se, como por exemplo o caso de Nossa Senhora do Castelo de Aljustrel ou Nossa Senhora da Lapa em Vila Viçosa. As fontes impressas também devem ser tidas em conta. Eu vou deixar o exemplo da imprensa local, que para a época contemporânea nos pode dar informações sobre as festas da Virgem Maria das localidades referidas. Depois existem também alguns casos que já foram estudados em tese de mestrado, doutoramento ou outro tipo de investigação. Eu deixo os exemplos que já foram estudados: Nossa Senhora da Mãe dos Homens de Avis,
Nossa Senhora da Atalaia, Nossa Senhora do Cabo e Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. É claro que esta proposta de levantamento está um pouco em aberto, merece ser mais aprofundada e será certamente, vamos ter fé que esse conhecimento será aprofundado e como é uma das missões do IPEP, de certeza que esta pesquisa, este trabalho terá continuidade. Muito obrigado pela vossa atenção.